Olá, seja bem-vindo. Eu convido você a estar comigo para uma aula sobre movimento e saúde. Que tal? Algo que eu acredito muito. Fazer exercícios vai muito além de só criar rotinas de movimentos ou de praticar um esporte. Exercício deve ser estratégico quando a gente quer algo terapêutico, quando a gente quer um objetivo terapêutico aliado a isso. E nós, fisioterapeutas, adoramos essa prática, não é verdade? Então, eu vou falar um pouco hoje sobre os exercícios linfomiocinéticos, tão importantes para essa nossa saúde vascular. São fundamentais num processo de reabilitação, principalmente quando a gente quer tratar edemas. Isso mesmo, uma condição comum dentro do consultório de fisioterapia. O inchaço, que pode aparecer em qualquer momento. Em um trauma ortopédico ou uma intervenção cirúrgica, a gente vai ter diversas maneiras, ou um edema postural, uma condição vascular já estando ali envolvida. Então, os exercícios linfomiocinéticos são exercícios estratégicos para que a gente trate essa condição. E eu convido você que quer saber mais ainda sobre saúde, exercícios, postura e coluna a estar comigo todas as sextas-feiras às 20 horas. Eu coloco um novo vídeo aqui, uma nova aula. E me manda também sua pergunta, dúvida. Tudo isso é muito importante para que a nossa aula seja mais rica ainda. Quero também te convidar para estar comigo e compartilhar esse vídeo, dar um like, se inscrever aqui no canal, mandar um convite para um colega que você pensa que é importante que ele saiba esse assunto. E traga novas ideias também, porque é muito importante você trazer essas ideias para que a gente formate novas aulas, traga mais conteúdo novo, que esse é o meu objetivo. Eu, neste momento, quero compartilhar parte do meu conhecimento de mais de 20 anos de consultório, de fisioterapia, de docência para profissionais de saúde. Então, eu quero que você me traga a sua dúvida para que a gente possa montar novas aulas, novos conteúdos ainda mais ricos. Chega de conversa, vamos falar sobre os exercícios linfomiocinéticos. Você já ouviu falar nisso? Me conta aqui nos comentários, eu quero saber se você sabe o que são esses exercícios, se você já praticou. Se você, que é profissional, já indicou para o seu paciente, indica, porque eles são estratégias fundamentais para a gente tratar edemas e cuidar da saúde vascular das pessoas. E você que está por aqui no canal, que não é um profissional, mas que quer consumir saúde, conteúdo sobre saúde, fica aqui, assiste esse vídeo até o final, porque ele é para você também. Exercícios linfomiocinéticos. Linfo vem do sistema linfático, mio de músculos e cinéticos de movimento. Juntando todas essas palavrinhas, a gente vai chegar nessa palavra enorme que são os exercícios linfomiocinéticos, que nada mais são exercícios estratégicos para ativar as bombas impulso aspirativas, que são regiões que a gente tem no corpo onde existem uma capacidade de trazer esses líquidos pela contração de válvulas internas vasculares, que são ativadas pela contração de alguns grupos específicos de músculos. E quando a gente está falando de tratar o edema, esse ponto é um ponto-chave. E muitas vezes a gente esquece de fazer. São exercícios que vão trazer esses líquidos extracelulares, fazer com que eles caiam na corrente sanguínea e subam, retornando aqui para cima, né? Então, é muito importante porque a gente precisa estar ativando o funcionamento muscular para estimular o bom funcionamento dessas bombas e então a gente consiga tratar melhor, a gente consiga uma melhor efetividade dessas funções vasculares e de drenagem. Então,
Drenar não é só fazer uma drenagem linfática, né, ou manual, ou através do tape linfático. Se você faz todos esses recursos para poder facilitar essa subida do líquido, você não pode esquecer de colocar na sua estratégia também os exercícios linfomiocinéticos. E como é que são esses exercícios? É qualquer exercício? É só sair fazendo movimento? Ah, já sei, é só contrair a panturrilha. É isso? Já deve ter ouvido falar isso. Também, mas não é só a panturrilha. Então, a panturrilha é uma das regiões, é uma região super potente que a gente tem também bomba impulso aspirativo. A panturrilha é considerada por muitos o nosso segundo coração. Por quê? Porque a contração desses músculos, que são super potentes, fazem com que válvulas internas se contraiam e aí a gente consiga ter uma melhor ejeção desse fluxo sanguíneo ali de retorno. Mas a gente não tem só na musculatura da panturrilha as bombas impulso aspirativas. Em que regiões a gente vai ter essas bombas? Em várias regiões, começando pelos nossos dedos dos pés. A gente vai ter bomba impulso aspirativa lá nos dedos do pé, no assoalho do pé, que são responsáveis por grande parte da drenagem que o nosso corpo faz. Então, quando a gente pensa assim, em exercícios para melhorar o inchaço, um edema postural, naturalmente as pessoas já pensam, vou ficar mexendo meu tornozelo ali, contrair a panturrilha. Mas não podemos esquecer de contrair os dedos do pé, porque essa contração do assoalho do pé, ela representa cerca de 30% do início dessa ativação das bombas impulso aspirativas. Então, é super importante. Embaixo dos dedos, a gente vai ter uma rede muito grande e muito importante dessas bombas impulso aspirativas. Então, assoalho todo do pé, e aí a gente vai vindo ali para o tornozelo, que também precisa ser ativado ali a região, para ativar melhor ainda a panturrilha. Atrás do joelho, a gente também vai ter uma bomba impulso aspirativa de membro inferior. No quadril, e aí, então, aqui no abdômen, através da respiração. Olha lá quantas regiões eu preciso ativar para que eu possa favorecer essa drenagem. Então, quando eu faço uma drenagem linfática manual, quando eu coloco um tape linfático, necessariamente eu preciso ativar, estimular meu paciente. Você deve estimular a contração de alguns músculos estratégicos através dos exercícios linfomiocinéticos. E isso daí é muito importante a gente não esquecer de incluir no nosso protocolo, a gente que é profissional, que é fisioterapeuta, e o paciente saber que precisa não só ir lá na drenagem ou fazer o tape linfático, mas também precisa fazer parte dele, que é contrair os músculos certos, do jeito certo, ter resistência muscular para isso, para conseguir alcançar uma efetividade, um controle maior do edema, tá? Mas aí a gente pensa em contração muscular. E aí, quando a gente pensa em contração muscular, a gente não está falando só de músculo, a gente está falando também de articulação. Então, para que esses músculos consigam ter uma contração efetiva, tenham realmente essa ativação dessas válvulas internas ali, a gente também precisa ter músculos saudáveis, né? Músculos fortes, músculos que se contraem com efetividade. E a articulação também livre, porque a gente sabe que a articulação vai facilitar a função do músculo, né? Porque quando a gente contrai, é aquele estiramento muscular e depois a contração muscular. Então, você ter uma articulação com amplitude maior de movimento, a gente vai ter também o músculo e vai funcionar melhor. Então, segura aí, esse é um ponto super importante. A gente precisa ter, então, contração muscular e a gente precisa ter uma boa efetividade de contração muscular e a gente precisa ter também uma boa mobilidade articular. Né? Então, a gente vai ter que ver se essas regiões aí estão favorecendo a ativação dessas bombas e a função dos exercícios linfomiocinéticos. E para isso a gente tem que testar, né? Tem que avaliar a pessoa,
E tem que incluir também no programa esses pontos que a gente precisa melhorar, né? Então, se a gente viu que a redução da mobilidade é algo importante naquele paciente, naquela pessoa, então a gente vai ter que trabalhar exercícios ali também, né? Ou até terapias manuais, liberações manuais, de aderência, cicatrizes. E também a gente vai ter a questão da força muscular. Então, se você tem mais força, você tem mais ação desse músculo, a gente vai ter mais função e aí a gente vai ter também mais controle durante a ativação dessas bombas impulso-aspirativas. E aí a gente, é claro, que não pode esquecer que aqui a gente tem dentro do músculo, né? A gente tem aqui no músculo, ali no meio, a passagem no meio dos músculos, ali a gente tem um exemplo nessa imagem, em que a gente vê aqui a passagem desse fluxo. Então, olha aqui, o músculo, aqui é um exemplo do músculo da panturrilha, né, funcionando como uma bomba para as veias. Então, as veias aqui, ó, ela tem essas válvulas que impedem o refluxo. Então, olha aqui, quando a gente está com o músculo relaxado nessa primeira imagem, olha o que acontece. E olha o que acontece quando a gente está na segunda imagem aqui com o músculo contraído. A gente tem um estreitamento desse vaso e aí a ativação dessas paredes aqui que vão ativar essas válvulas. E aí, ativando essas válvulas, a gente vai ter, ó, uma ida desse fluxo para cima. Então, com o músculo contraído. Então, se a gente não tem musculatura forte, a gente não tem articulação liberada, a gente vai ter mais ou menos contração aqui de ejeção. Menos, né, gente? Então, eu quero melhorar, eu quero treinar os exercícios linfomiocinéticos, mas eu também tenho que ter estratégia do que eu preciso para que esses exercícios deem certo. Então, eu preciso ter força, eu preciso ter mobilidade, e aí eu tenho que saber se nessa pessoa eu tenho isso ou se eu vou precisar conquistar isso para depois, então, ter realmente a função dos exercícios linfomiocinéticos atuando. Então, isso daí é muito importante, porque vai garantir com que você, né, funcione mais essas bombas impulso aspirativas. E aí a gente vai ter também, né, a posição dessas bias, que são as bombas impulso aspirativas abdominais, né, que fica na região abdominal, e as bias do membro inferior. Nas bias do membro inferior, a gente tem o flexão plantar, né, do hálux, que a gente vai ter nessa faixa mesmo debaixo do nosso pé, né, do assoalho do pé, articulação tibiotársca, no glúteos, na fossa poplítea, no quadríceps e toda essa zona média ali da escápula. As bombas impulso-aspirativas, elas são responsáveis, então, por trazer a ativação delas, esse sangue do membro inferior e retornar com esse sangue trazendo essas moléculas, né, drenando, fazendo toda a drenagem de líquidos extracelulares. E aí a gente vai ter a bomba abdominal e a gente vai ter as bombas impulso aspirativas dos membros inferiores. Alguns elementos chaves são importantes para que a gente tenha o efeito linfomiocinético, que é o que a gente quer, né? A gente quer esse efeito quando a gente está tratando o nosso paciente. E aí isso acontece quando? Isso acontece quando a gente consegue ter mais mobilidade, né, das articulações, onde a gente tem mais efetividade de contração desses músculos. Então, nesse momento, a gente vai ter vai ter um efeito linfomiocinético maior. E também quando a gente tem um trofismo muscular mais adequado, que é o quê? Que é a força do músculo, que é o tônus dele, né? Se é um músculo que tem essa tonicidade ou um músculo mais flácido. Então, isso daí são pontos chaves. Então, prescrever um exercício linfomiocinético, eu tenho que avaliar esses dois elementos
principalmente, porque tudo vai depender desse ponto aí, músculo e articulação, e como que está o volume dessa musculatura. E aí, então, a gente vai ver que o ponto de partida tem que ser uma boa avaliação. É como tudo, né, gente, que a gente vai fazer, a avaliação ela é imprescindível. Por quê? Porque ela nos dá dados. E eu sou uma pessoa que eu adoro dados, né? Quem participa do meu grupo de estudos no WhatsApp sabe que volta e meia eu estou mandando artigo, adoro a prática da PBE, que é a prática baseada em evidências científicas. Então, sempre estou mandando ali uma novidade sobre algum assunto. Quero convidar você a estar conosco no grupo de estudos do WhatsApp. É um grupo que foi desenvolvido, né, foi criado para que a gente possa compartilhar conhecimento, trocar experiências, fazer network, né, discutir casos, trazer ideias e trazer coisas novas que estão acontecendo dentro do universo da reabilitação. Então, se você é um profissional de saúde ou até um curioso que quer estar por dentro dessa área, não pode ficar de fora, acessa aqui na descrição, eu vou deixar o link, você pode entrar em contato e você vai fazer parte, eu vou te mandar o link, você vai sim fazer parte do nosso grupo de estudos. E a gente também se encontra ao vivo, com webinars, né? E isso tudo torna ainda mais rico os nossos momentos. Eu espero você num próximo momento lá no nosso grupo VIP, né? Nosso grupo de estudos e lá no WhatsApp, tá? A avaliação. Então, como eu estava falando, a avaliação ela é um ponto muito importante, porque é através dela que a gente vai poder mensurar a prescrição. O que eu vou prescrever nos exercícios linfocinéticos? Por quê? Qual o objetivo que eu vou querer alcançar com aquele paciente? Então, é uma estratégia fundamental a avaliação. E a gente vai pegar medidas, a gente vai fotografar, a gente vai palpar, vai pegar lá todas as regiões que ficam localizadas os pontos linfomiocinéticos, das bombas impulso-aspirativas, e aí eu vou estar fazendo toda essa avaliação de cada uma dessas regiões. Terminou a avaliação, a gente vai ter dados suficientes para começar um trabalho. Né? Então, isso é muito importante, porque a avaliação ela tem que ser precisa, a gente consegue mensurar essa avaliação aí da melhor maneira possível, mas é muito importante que a gente esteja avaliando e não só avaliando, né, gente? A gente precisa também reavaliar, porque não é só a avaliação, a gente também precisa fazer a reavaliação sempre, que são coisas, instrumentos fundamentais, né, para a gente poder ter uma boa, uma boa progressão, eu diria, né? E aí a gente entra nas prescrições de exercícios, que é outro ponto também, assim, super importante, onde a gente vai tá prescrevendo os exercícios estratégicos. Então, se a gente sabe o posicionamento dessas bombas impulso-aspirativas, a gente também vai ter, né, esse guia de construir exercícios que atinjam essa região, que contraiam essa região. Então, a gente vai ter os exercícios que trabalham assoalho do pé, né? Então, assim, todos aqueles que puxa a toalhinha, todos aqueles exercícios de abre e fecha, né? Que é onde a gente coloca uma carga, uma resistência, são muito indicados. Depois vai para o tornozelo, onde a gente vai ter a função mais da panturrilha também. Então, aí ali a gente também vai estar prescrevendo. Depois a gente vai para flexão de joelho, onde a gente vai ter ativação da bomba impulso-aspirativas da fossa poplítea. A gente vai ter também do quadríceps, né? Então a gente também vai ter essa função ali com alguns exercícios de membros inferiores. E tudo, assim,
é uma prescrição muito lenta, né? Assim, gradativa, cuidadosa, porque a gente precisa de frequência nesses exercícios. Quando eu falo de controle do edema e os exercícios linfomiocinéticos, eu estou falando de exercícios que têm uma frequência alta, né? Então, a gente não precisa, não é para você pegar uma hora que você tem e fazer ali muito tempo. Não, a ideia é que você faça frequente durante a sua rotina. Então, amanheceu, fez um pouquinho. Daqui uma meia hora, uma hora, lembrou? Faz mais um pouco. Então, que você consiga estar aumentando essa frequência. E a intensidade, aqui nesse caso, é uma intensidade mais baixa, né? Por quê? Porque eu quero que você se mantenha fazendo. Né? E a frequência, quanto mais, melhor, né? E aí a intensidade, que vai ser, né, também dosada para que você não deixe de. A gente sabe que hoje que os estudos científicos mostram para a gente que quanto mais você faz, né, a frequência, a intensidade, mais resultado a gente tem dos exercícios. Então, não é só parar uma vez no dia e fazer ali um monte, não. O ideal é ir, né, repartindo. Faz um pouquinho em um momento, faz um pouquinho em outro e todo dia está fazendo. Essa prescrição, gente, assim, é algo que você pode ir mudando para incentivar, né, o paciente a estar fazendo, e isso daí é algo que é bem importante, porque além de te trazer, né, os benefícios que são de você ter um controle maior do seu edema, você também vai ter um paciente que vai sentir mais segurança, né, com o seu trabalho, com as suas prescrições. Então, eu diria que os exercícios linfomiocinéticos são importantíssimos e fundamentais numa estratégia de tratamento de edema, numa estratégia em que eu quero, né, trabalhar minha questão vascular, minha saúde vascular. Aqui no meu canal, se você observar e for procurar, se você quiser me pergunta, que eu te mando o link, eu tenho exercícios, eu tenho uma sequência de exercícios linfomiocinéticos, uma aula que eu dei em outro momento, que você pode estar olhando como é que são esses exercícios, fazendo. E se tiver alguma dúvida, manda uma pergunta para mim, que daí a gente vai estar conversando e te ajudando a entender melhor, a montar essa estratégia de exercícios, tá? Então, gente, eu espero que esse assunto tenha sido interessante, que vocês tenham gostado. Lembrando que toda sexta-feira tem aula nova aqui no canal e eu quero convidar você a participar, a se programar para assistir. Por enquanto não é ao vivo, daqui a um pouco a gente vai estar trabalhando para entrar ao vivo nas sextas-feiras, mas enquanto isso, aproveita para você também estar consumindo aqui os nossos vídeos, que são tão importantes, tão pensados, tão estratégicos para tratar a sua saúde, seu bem-estar. E na descrição tem o meu arroba do Instagram, que eu quero que você me siga, que é o arroba Caroline Fisiosaúde. Compartilha esse vídeo, dá like, manda para o amigo, para o paciente. Eu quero que você esteja aqui comigo toda sexta-feira às 20 horas para conferir o vídeo novo. E mande mensagem, mande a sua dúvida, que eu vou ter um prazer de ajudar a falar mais aqui na rotina do dia a dia. Muito obrigada e até a próxima.